dizer, talvez apenas, Senhor, eu estou na tua presença assim. E daí você vai dizer para Deus. E depois nós queremos estar orando, agradecendo por tanta coisa boa, pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Eu acho lindo como Abacuque 2:20 diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Aleluia, bênção, né? E nós temos um pedido aqui. A Raquel Lessa, uma jovem querida da nossa igreja, está em viagem missionária com a AME. E hoje a equipe está na Malásia. Então nós queremos estar orando. Então, aqueles que puderem se prostrar, assim como os pastores, como os reis magos, mas principalmente no seu coração, e dizer: Senhor, eu estou na tua presença. Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos na tua presença agora, e isso é oração. Poder contemplar o Senhor, poder falar contigo, isso não vem de nós, é de ti, Senhor. E nós queremos agora agradecer, Senhor, porque um ano está terminando e porque o Senhor está conosco. Queremos agradecer porque podemos comemorar o Natal, o teu nascimento, Senhor. E lembrar de uma maneira especial que tu, ó Deus, te esvaziaste da tua glória e veio habitar conosco e habitar em nós, Senhor. Pai, ensina-nos a entrar na tua presença, com ou sem palavras. Ficar diante de ti, Senhor, e ouvir tua voz. Aprender contigo, Senhor Jesus. E Deus, agora o Senhor está aqui no santo templo, nesse local, porque nós estamos aqui, teus filhos. E o Senhor vê, através do teu Espírito, cada coração. E o Senhor sabe o que cada um necessita. O Senhor sabe os motivos de gratidão que há no coração, de louvor, de adoração. Ó Deus, dá-nos esperança de viver na tua presença, Senhor, de que teus olhos repousam sobre nós. Deus, nós queremos agradecer por aquilo que o Senhor fez nesta semana, depois de tanto trabalho, empenho no Natal, aleluia. Se algumas coisas não foram tão bem, Senhor, tu sabes, mas o Senhor tem poder de transformar toda murmuração em graça. Mas o Senhor também tem o poder de fazer com que a semente que foi lançada possa crescer e produzir fruto para a tua glória. Louvado seja o Senhor. Abençoa cada visitante, abençoa cada pessoa que está na internet. Abençoa, Deus, com graça, com misericórdia, com teu amor, com a tua presença. E continua conosco nesse culto. Queremos também lembrar desta jovem senhora Raquel, que está lá na Malásia com toda aquela equipe. Que o Senhor abra os caminhos e abençoa.
Abençoa também os nossos familiares, nossos queridos. Abençoa os pastores desta igreja, cada um, Senhor, suas famílias. Abençoa o pastor Pascoal e a Cleusa de maneira muito especial, Senhor. E, Pai, a Tua palavra que será pregada possa encontrar espaço em nosso coração, e o louvor que seja para a Tua honra e glória, Senhor. Obrigada que Tu estás aqui. Amém. Vem o Senhor, vida oferecer. Você pode colocar em pé, nós cantarmos mais uma vez. E assim nos colocarmos diante do Senhor. Venho a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu. Pois para te adorar, Senhor, para te adorar, que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nós vamos continuar juntos adorando ao Senhor durante esse tempo. E é o tempo também de você que veio preparado para dedicar ao Senhor os seus dízimos, suas ofertas. Você pode fazê-lo nesse momento. Sabe, queridos, uma das ações tão preciosas que a gente vai aprendendo na nossa vida é aquilo que nós experimentamos da fidelidade de Deus, apesar da gente, apesar de cada um de nós. O Senhor, através daquilo que a palavra dele, da aliança dele, de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Independente se nós nos aproximamos dele todos os dias ou não, todos os dias ele se faz presente. E quando nós começamos a aprender na nossa vida que essa fidelidade de Deus, ela não é uma fidelidade de troca. Não é aquilo que eu chego e falo assim: Senhor, agora como eu estou aproximando mais de Ti, eu quero mais de Ti. Aquele mais de Ti das coisas ou dos sonhos que eu tenho, de tudo que eu imagino conquistar. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor todos os dias, para desejarmos Ele por aquilo que Ele é, diferenças começam a acontecer na nossa vida. E aí a gente começa a ver um mover do povo de Deus, como nós já ouvimos aqui vários domingos. Ações de Deus começou a colocar no coração de cada um dos membros dessa igreja, para que de alguma forma, com aquilo que podem, aquilo que têm à disposição e aquilo que entendem que o Espírito Santo fala ao seu coração, colocam à disposição do reino, para que o reino cada vez mais possa ser anunciado na vida de pessoas. Você sabe o sonho que nós temos de terminar tudo isso aqui até quando mesmo? Até 13 de maio de 2014. E a gente tem um desafio grande pela frente. E enquanto você vem aqui e dedica os seus dízimos e as suas ofertas, você não está só doando aquilo ou pensando naquilo que estou ajudando a construção. Querido, se for algo verdadeiro do seu coração, milagres de Deus acontecem em tudo que precisa acontecer também nessa construção. Porque ela é não feita apenas por mãos de homens. Ela é feita por aquilo que é a vontade soberana de Deus agindo através da vida de pessoas. Nessas madrugadas, em algumas delas, Deus foi tão bom comigo, tão bom comigo.
E algumas coisas nós vamos guardando no nosso coração durante muito tempo, muitas delas. E algumas delas eram algumas madrugadas pegar o meu teclado lá, todo ligadinho, bonitinho, começar a tocar. E de repente lendo a palavra de Deus e orando e tocando, e de repente algumas canções novas e algumas composições novas vão surgindo. Deus nunca me deu letra, sempre foi temas instrumentais, mas sempre relacionados àquilo que era de momentos de intimidade com Deus. Olhando a palavra, Deus falando ao coração, aquelas melodias começavam a surgir. Deve ter lá, para a glória dele lá, mas deve ter mais ou menos umas 100 canções assim de música instrumental guardadas. E durante esses últimos 15 anos, praticamente, essas canções ficaram todas guardadinhas. Até que chega um dia e vem um sonho no coração e a expectativa. Olha só que expectativa interessante. Eu vou fazer um CD instrumental, só de teclado, com essas canções. E cheguei em casa, reuni a família, eu vou fazer isso para a gente arrecadar um pouquinho mais para comprar nossa casa. Nosso sonho é comprar nossa casa. Falei que daí eu vou, ajunto aqui, ajunto ali, já é um CDzinho a mais e tal, vai, tudo preparadinho. A hora que estavam todas as músicas prontas, tenta lançar numa semana, na outra semana, passa um mês, passa 2 meses, passa 3. E não vinha aquele sentimento no coração assim, não, vai, é agora. Não, espera. E de repente, numa das noites aqui, Deus fala assim, filho, sabe por que era para você esperar? Porque isso não vai ser para a sua casa, vai ser para a minha casa. E como foi gostoso poder pegar isso e falar assim, Senhor, é teu. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Nenhuma dessas notas aqui, elas saíram porque foi algo que eu pesquisei, que eu sonhei, que eu busquei. Tudo isso vem de ti. Então quem sou eu para dizer que estou ofertando algo voluntariamente ao Senhor? Mas se isso é o que o Senhor está colocando ao coração, está aqui, está à disposição. Então, queridos, você e eu temos o privilégio hoje não só de ter acesso a isso, porque tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é graça de Deus. Esse CD já está disponível lá hoje no estande da construção. Tá? O mínimo lá é R$10. Se você quiser dar mais de R$10, você quem sabe. Nenhum desse dinheiro vem para mim, não vem nada para mim. Tudo isso é destinado para a construção da igreja. É para aquilo que eu sonho e quero ver também esse projeto de Deus aqui, pronto, bonito, honrando ao Senhor nessa cidade também através desse desafio que Ele deu para a gente. E você que veio preparado nesta manhã então com o seu coração para falar assim, Senhor, eu estou te entregando, não aquilo que eu acho que eu tenho que devolver, mas aquilo que é uma verdade daquilo que eu creio na Tua palavra na minha vida. Enquanto nós cantamos, você pode fazer isso nesse tempo, queridos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo Os homens meu podem ser. dizer assim: te agradeço, Senhor. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Só de ouvir tua voz, De sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. só de ouvir a tua voz. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem Sua congregação, só de ouvir a tua voz. Só de ouvir tua voz. O teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Mais uma vez, só de ouvir a tua voz. Só de ouvir tua voz. de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Todos os meus medos, os meus medos se vão, a minha dor, minha dor, meu sofrer, porque de paz tu inundas. de paz tu inundas. Jesus, que doce nome. Que doce nome. Só esse nome é capaz. Que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome É capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém.
Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar, querido. Muito bom dia a todos, paz de Jesus. Vocês parecem que estão num domingo pela manhã. Muito bom dia a todos, a paz de Jesus. Melhorou um pouquinho, diz paz de Jesus para a pessoa que está do teu lado aí, fala paz de Jesus. Mais um ano se finda, e eu conversava em um tempo de oração com minha esposa, disse que Deus é tremendo, que Deus realiza as coisas na nossa vida. E mais uma vez eu finalizo o ano pregando e inicio o ano pregando, de modo que eu faço aquilo que o Senhor me chamou e aquilo que eu tenho prazer em fazer. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. E eu sei que você recém sentou, mas em sinal de submissão à palavra eu vou pedir que você se coloque em pé. Neemias capítulo 4. Quem achou diz um amém. Talvez a sua Bíblia esteja assim como a minha, um pouco suja. Quem sabe com algumas páginas amarelas, pouco rasurada talvez. Mas significa que ela ainda é palavra de Deus. Neemias capítulo 4, vamos prestar toda a atenção nesse texto que diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo de uma obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifique, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Ouve, ó Deus nosso, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos de uma terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificávamos o muro, e todo o muro fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas tendo ouvido Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos a Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam as vizinhanças deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, e com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos tanto nós ao muro, cada um à sua obra.
Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um na sua mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores que traziam a sua espada à cinta, e assim edificavam e tocavam a trombeta, também estavam junto de mim. Disse eu aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados, longe uns dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam com guarda, e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos das nossas vestes. Cada um se deitava com a sua arma à sua direita. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós estamos tentando a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode se assentar? Toda obra do Senhor na nossa vida tem oposições, forças opressoras, forças malignas, forças que vão na contramão daquilo que nós achamos como plano, como sonho, como obra de Deus na nossa vida. Todo projeto na tua vida, quer seja de restauração familiar, quer seja de você colocar as suas finanças em dia, quer seja de você encaminhar os teus filhos ao Senhor, qualquer obra que você se arrime a fazer, tendo um entendimento e sendo sabedor que é o próprio Deus que revelou na sua vida, você vai encontrar frustradores, opositores, forças que vão na contramão daquilo que é propósito, desígnio do Senhor para a tua vida. As forças opositoras ou os opositores são forças malignas ou forças humanas influenciadas pelo maligno, para frustrar os planos de Deus na minha vida, na tua vida, para nos tirar o ânimo, para nos instalar desânimo, para fazer com que nós nos sintamos esgotados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Nós vamos nos sentir esgotados com quanto os opositores venham nos afrontar dia após dia. Agora, uma pergunta que se faz, e que é de extremada importância, é como nós reagimos a essas forças. Como que nós vamos nos posicionar a tamanha afronta, a tamanha oposição, as coisas que de fato vão na contramão do plano de Deus, do propósito, da obra, do projeto que Deus tem para a minha vida? Como que você reage? Você que está inserido numa batalha, você que está inserido numa obra, como que você reage com quanto venham forças na contramão, forças malignas, forças opressoras, opositórias àquilo que Deus tem para você? As respostas às tais perguntas vão nos revelar de quem de fato somos e quem de fato servimos, e em quem estamos confiando. Porque se agirmos conforme a palavra de Deus nos indica, nos fala, nos projeta como propósito de Deus no nosso coração, de fato seremos povo eleito, raça santa escolhida para um sacerdócio real. Porém, se ficarmos nos auto-vitimizando, ou se ficarmos dando vazão, brecha, abertura para que essas forças malignas tomem avanço, tomem campo, seremos um povo derrotado, seremos um povo que não triunfa,
um povo cabisbaixa, um povo que, conforme o próprio apóstolo Paulo diz, não é mais que vencedores, mas são povos derrotados, povos que não conseguem celebrar a vida, povos que não entendem o Deus que serve, povos que de fato não sabem o poder da palavra, o poder do próprio Deus na nossa vida. Como que você reage a essa força maligna? E é sobre esse tema, sobre como nós podemos vencer, triunfar, angariar vitória, as oposições opressoras que vêm confrontar a obra que nós estamos realizando. Enquanto isso, eu queria que você meditasse um pouco na tua obra. Em qual obra você está inserido? No ministério de reconstruir essa igreja em 13 de maio até 2014? No ministério da adoração? Na reconstrução, quem sabe, dos teus laços familiares? Na reconstrução, quem sabe, da droga que invadiu a tua vida e está destruindo todo o contexto, está atingindo aproximadamente 31 pessoas ao teu redor, mediante uma pessoa. Qual obra você está inserido? É o teu casamento? É a tua vida financeira? É a tua família? Eu não sei, mas hoje eu vim aqui em nome de Jesus declarar que nós em Cristo Jesus temos poder suficiente dado por Ele, sem mérito algum nosso, mas por Ele, de triunfar sobre os opositores, sobre as forças que vão na contramão. Mas para tal, eu preciso de 5 minutos para explicar um pouco do contexto imediato desse texto. Vocês me dão 5 minutos? Dão ou não? Amém. Vocês me dão 5, como vocês são generosos, eu também me dou mais 5, eu fico com 10. O contexto imediato desse texto é de uma grande obra, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, em meados de 446 anos antes de Cristo, pede carta para o rei da Pérsia, chamado Artaxerxes, para ele reconstruir, para ele ir lá e edificar o muro. E ele, como um bom líder, motiva uma caravana, anima o povo, pega aqueles que estão lá totalmente cabisbaixo, sendo confrontados pelas forças malignas, sendo confrontados pelas forças opositórias, e diz o seguinte: eu vim aqui em nome do Altíssimo e nós vamos reconstruir esse negócio aqui chamado muro. Só que, como eu disse, todo o processo de restauração, todo o processo de reconstrução, todo o processo de transformação na nossa vida, todo o processo de obra do Senhor, vai ter oposição, vai ter forças que vão na contramão, terão forças que vão nos frustrar, lançar impropérios, aviltamentos, lançar no nosso coração setas malignas para tentar tirar o nosso entusiasmo, o nosso ânimo para reconstruir essa obra. Aqui, tinha alguns nomes. O primeiro deles, Sanbalate, Tobias, os árabios, os samaritanos, os asdoditas. E é interessantíssimo entender um pouquinho de geografia bíblica, que, por exemplo, Sanbalate e Samaria eram do norte. Tobias e os asdoditas eram do leste. Os árabios eram do sul. E agora, os asdoditas eram do oeste, como se tivesse cercado nos 4 cantos, numa sinuca, sem como sair, de leste, oeste, sul, norte, de todos os cantos as oposições virão contra aquilo que é de fato o plano de Deus na tua vida. Mas como você reage a isso? Como Neemias reagiu a isso? E eles lançavam algumas frases para tentar desanimar a reconstrução. Que fazem esses fracos? Será que darão conta de fazer essa obra? Será que construirão? Será que terminarão essa igreja até 13 de maio de 2014? Darão cabo da obra nesse interregno de tempo? Renascerão acaso do pó das pedras que foram queimadas? Ainda que edifique, vindo ou em vindo uma raposa derribará. Esse é o contexto imediato, um contexto opressor, um contexto de frustradores, um contexto
de forças humanas e malignas tentando frustrar a reconstrução, porque conquanto o próprio muro estivesse edificado, o significado da existência de Deus para um povo que era territorialmente falando adorador de Javé, estaria estabelecido, e Deus estava nessa obra. Pois ele dizia: conquanto os muros se levantem, renascerão, não só dos monturos de pedra, as próprias edificações, mas renascerão um significado de existência, de fé no coração do povo que estava amargurado. Agora, que lições Neemias me ensina a ter diante as forças opressoras na minha obra e na obra que Deus permitiu que eu estivesse inserido? Algumas lições que eu queria que você levasse para a tua casa, que você internalizasse e que virasse vida no teu coração. A primeira delas, conquanto você esteja se arrimando na tua obra, só você sabe aquilo que você está tentando reconstruir. Qual é o plano, qual é o propósito, qual é a obra que você está inserido. E quando as forças malignas e opressoras vierem com tamanha voracidade, tentando destruir, tirando o teu ânimo, tirando a tua alegria, ou vai me dizer que durante esse ano você já não pensou em desistir de tudo? Não dá mais, não aguento mais, é forças que estão oprimindo, estão me sobrecarregando, eu não aguento mais. A primeira coisa que Neemias faz, conquanto as forças de Sambalate, Tobias, os asdoditas, os samaritanos, os amonitas, se arrimam tentando frustrar a obra, o projeto, ele não fica aficionado nas afrontas, nos impropérios, nas setas malignas, mas ele se ajoelha diante de Deus e ora. E é tão óbvio que chega a ser simples, e é tão simples que chega a ser óbvio. Nós precisamos aprender que conquanto os frustradores e as forças malignas se arrimarem, tentando tirar o ânimo e destruir a minha vida, eu preciso humildemente me ajoelhar diante daquele que pode pelejar por mim. Neemias, em vez de ficar ali num ciclo de lágrimas, de lamúria, olha só, Deus, o que eles estão falando. E geralmente quando nós estamos numa obra e entendemos que de fato veio uma seta, um dardo maligno, uma força opressória, nós não ficamos simplesmente detidos naquilo, nós passamos para o outro. Por exemplo, no casamento, uma mulher chega e fala o seguinte: eu estou indo na igreja, estou conseguindo lá no Ministério das Mulheres uma palavra de Deus, e lá a palavra está dizendo, e para eu confluir, que Deus vai restaurar meu casamento. De repente, no meio desse tempo, ela escuta uma frase ruim do seu marido que diz o seguinte: eu não vou na igreja. Em vez dela ficar aficionada nessa frase, eu não vou na igreja, ela precisa simplesmente ajoelhar, como diz o apóstolo Pedro nas suas cartas, que através de um bom testemunho, aquele que de fato não é ganho pela fé, seja ganho pela mulher interior. Aí ela se ajoelha e vai dobrar o joelho diante de Deus, porque é Ele que faz, é Ele que vai pelejar por nós, é Ele que vai à frente, é Ele que vai dar a resposta. Aqui no verso 4 e 5 ele diz o seguinte: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Mais para frente ele diz o seguinte: nós, porém, oramos ao Senhor. Então a primeira lição que esse texto vai me ensinar, quando os frustradores, quando as forças malignas, quando a opressão em si tentar tirar o ânimo, as forças, a vontade de que eu lute para reconstruir aquilo que só você e eu sabemos que de fato nós precisamos reconstruir, eu preciso me ajoelhar, preciso colocar os meus joelhos na presença de Deus e falar assim: Deus, olha o que está acontecendo. Neemias poderia ficar ali num ciclo, não vou conseguir, mas é de extrema importância eu e você aprendermos
a nos ajoelhar, a simplesmente ter uma vida devocional íntima, sincera e singela com Deus. Mandar aqueles bilhetes ao Senhor em meio a essas afrontas. Conta-se uma história que um jovem pastor chegou para Tozer, um antigo evangelista, e disse o seguinte: qual é o segredo de uma vida de poder? Qual é o segredo de uma vida de vitórias? Qual é o segredo para eu triunfar no ministério, para eu enfrentar todas as forças opressórias, para eu enfrentar tudo aquilo que de fato virá se arrimando sobre o meu ministério e tentará destruir? Aí Tozer disse o seguinte: venha às 6 horas da manhã em um determinado parque e eu lhe mostrarei da onde vem esse poder. Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, as forças opressoras vieram sobre aquele jovem pastor, tentaram tirar a alegria, a felicidade de servir no ministério, a felicidade de pregar, a felicidade de aconselhar, a simplicidade de fazer uma visita. Tiraram a felicidade desse homem, e ele se sentiu esgotado, triste, sem ânimo para viver. E ele lembrou das velhas palavras desse evangelista, e foi ao parque. Chegando ao parque no horário marcado, Tozer olhou para ele e disse o seguinte: você demorou para vir. E é daqui que vem o poder para você enfrentar aquilo que você precisa. E às vezes a gente faz isso com tanta simplicidade. E às vezes nos esquecemos porque a superioridade vai invadindo o nosso coração e nós achamos que nós conseguimos fazer, e nós temos o dinamismo, nós temos a praticidade. Durante as noites de Natal, aleluia, foi escalado alguns pastores para interceder especificamente pela recepção, pela segurança, pela equipe de som. E eu fui um deles, e eu fiquei com a recepção e com os seguranças. E no meio daquela correria, que é o Natal, aleluia, e glória a Deus por isso, porque vem um monte de gente escutar o evangelho, eu parava e dizia o seguinte: vamos parar aqui 2 minutinhos, para tudo, não deixa ninguém entrar e vamos orar. E orávamos, clamávamos a Deus: Deus, enche de poder esse povo que está na recepção, usa o pastor Paulo Davi, usa as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente, e nos usa. Aí um dia, na terça-feira especificamente, meu filho adoeceu, e eu falei para o pastor que estava responsável pela escala: não poderei ir. Daí no outro dia eu encontrei um diácono da nossa igreja, que me abraçou e disse o seguinte: pastor, ontem você não veio, e a expressão que ele usou foi muito sincera, e o bicho pegou aqui. Uma correria para todo lado, nós sentimos a falta do poder. Sabe por quê? Porque conquanto as forças malignas, opressórias tentam destruir a minha vida, a única coisa simples que eu preciso fazer é me ajoelhar. É Ele que peleja por nós, é Ele que luta por nós, é Ele que está à frente, é Ele que de fato vai nos dar a vitória. A Bíblia é clara em afirmar que nós temos um advogado junto ao Pai. Não é você que advoga a tua causa, não é você que se exacerba tentando defender as forças opressórias, é se ajoelhando, simplesmente se debruçando e dizendo o seguinte: Deus ouve o que está acontecendo. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Thomas Merton afirma que se aprende a orar orando. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua reconstrução de casamento, de família, de trabalho? Como é que está a tua obra? Tem orado? Tem buscado ao Senhor? Tem se ajoelhado e dito o seguinte: Deus, eu sozinho não consigo, vem à frente. Quando eu fui desafiado e convidado pelo pastor Pascoal para assumir o ministério de dependência aqui na igreja e no projeto Ceifar, eu disse: sozinho eu não consigo. Ele olhou bem simples para mim, com aquele olhar pastoral fantástico dele, e disse o seguinte: então é de pessoas que nem você que eu preciso. Se a tua suficiência é em Cristo, vem para cá.
acredite, você sozinho não vai conseguir. Mas com os joelhos calejados de oração, Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e a seu tempo, ou em seu tempo, se levantará em meu favor. Em meio às oposições, em meio às coisas ruins, em meio às frases truncadas, em meio aos frustradores, simplesmente não leve em consideração, se ajoelhe e ore ao Altíssimo. A segunda lição que esse texto me ensina, em meio a essas forças horríveis, de tentando destruir os planos de Deus na minha vida, Neemias, ele solta uma frase que ecoa pelos anais da história cristã, para a gente não temer. E a Bíblia categoricamente narra 365 vezes ou 366 vezes o ano bissexto, para a gente entender que nós não precisamos temer. Essa expressão não temais está aí na Bíblia, todas essas passagens que eu acabei de falar, como se todos os dias Deus olhasse para mim e dissesse o seguinte: não temas, eu estou contigo. Puxa, eu tenho que voltar para o meu trabalho, não temas, eu estou contigo. Olha a situação do meu casamento, não temas, eu estou contigo. Olha a situação do meu filho, não temas, eu estou contigo. Todos os dias, só um Deus maravilhoso como o nosso, para se exacerbar com um amor tão bonito como esse. Neemias me ensina que em meio a essas afrontas, eu não devo temer, mas eu devo lembrar do Senhor, de quão poderoso, de quão amoroso, de quão gracioso Ele é. Aqui a lição que Neemias nos ensina é simplesmente ter uma experiência íntima com Deus, e só pode se lembrar do Senhor aqueles que de fato se ajoelham, aqueles que de fato têm noites após noite, ou tocam os seus teclados madrugadas afora da vida e são ministrados poderosamente pelo Senhor. Aí conseguem falar com propriedade, conseguem ter experiências e conseguem fazer uma menção de lembrança do próprio Deus. Mas se você não desenvolve uma vida devocional diária, se você não tem uma vida, empiricamente falando, experiencial com o Senhor, de fato você não vai ter do que se lembrar do Senhor. Eu gosto dessa expressão, lembrem-se. Ela demonstra e me gera ânimo. Lembre-se de como Deus é. Lembre-se do que Ele fez no passado. Eu sei que muitos que estão aqui receberam grandes livramentos. Muitos dos que estão aqui já foram curados de doenças que não tinham cura. Foram transformados, foram libertos. Hoje mesmo conversava com um homem que disse o seguinte: pastor, agora eu sou uma nova criatura, eu quero caminhar com Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos lembrar desses fatos, desses momentos, do poder, da glória, daquilo que Ele fala na sua palavra. As forças opositórias ganham terreno, ganham campo, quando nós não lembramos do Senhor, quando nós não lembramos da sua palavra, quando nós não fazemos menção das promessas que Ele fez para o nosso coração. Se Deus um dia disse que de fato você seria mais que um vencedor, acredite e creia. Não ande mais de cabeça abaixo, não se torne um orgulhoso da vida, mas simplesmente levante o queixo e diga: Deus me falou que eu seria mais que um vencedor, mais que uma vencedora, por meio de Cristo Jesus. As grandes guerras do passado intitulavam esse lembrem-se. A guerra dos Estados Unidos com a Espanha, o lema é lembre-se de Maine. A Primeira Guerra Mundial teve o lema lembre-se de Lusitânia. A Segunda Guerra Mundial teve o lema lembre-se de Pearl Harbor. Lembrem-se. Mas aqui Neemias diz o seguinte: lembre-se do Senhor. Lembre-se daquilo que Ele fez na tua vida. Lembre-se daquilo que de fato a palavra diz. Lembrem-se de Deus, lembrem-se do seu amor, lembre-se de que Ele disse que não vocês estariam sós, mas que estariam com Ele, até a consumação dos séculos. Vocês não devem temer, vocês precisam fazer menção, em meio à obra que você está inserida, do Senhor. Lembrem-se do seu grande amor por vós.
Eu me lembro que no meu concílio, isso está indo para 3 anos e algumas coisas. E quem já passou por concílio aqui, pastoralmente falando, sabe do que é sofrido. 109 perguntas filosóficas, teológicas, antropológicas, um calor danado no litoral, eu suando, sem falar o pânico que dá. Sentei na frente de um concílio, cheio de pastores, todos querendo me abençoar. E depois que terminasse o concílio, levantar a mão e dizer o seguinte: eu tenho uma pergunta. Como se não bastasse o examinador arrancar os meus despojos, arrancar todas as minhas forças, ainda alguns levantam e dizem o seguinte: eu tenho uma pergunta, irmão. Eu sentei naquela cadeira, e eu sempre eduquei a minha família a interceder. Nesse exato momento, enquanto eu entrego essa mensagem para vocês, minha família está intercedendo. E alguns amigos também. Eu sentei naquela cadeira e fiquei branco, azul, roxo. De repente o Senhor ministrou muito forte no meu coração. E disse o seguinte: lembra que eu te chamei anos atrás? Lembro, Senhor. Então não temas. Isso é só mais um bloco de tempo. Eu vou te dar capacidade. Eu vou te dar sabedoria. Fique tranquilo, isso aqui é mais uma etapa na tua vida. Eu te chamei, eu te dei o dom do pastoreio. Fique em paz. E aquilo confortou meu coração. Em meio à obra que você está inserido, lembre-se daquilo que Deus falou na tua vida. Lembre-se daquilo que Deus falou através do púlpito, através de aconselhamento, através de própria ministração tua com Deus, ou de Deus com você. Lembrem-se de Deus, lembre-se do grande amor que Ele tem por vós. A terceira e última lição que esse texto vai me ensinar, entre muitas lições, e que Neemias, como um bom líder, também me ensina. Em meio às forças opressoras que tentam destruir a obra e os planos de Deus na minha vida, eu preciso ter a minha família em alta consideração e proteger a mesma. E eu queria ouvir isso, uma frase tão bela que eu queria ouvir da tua boca. Diga assim: Deus. Não, vocês tentaram dizer, gente, agora com força. Diga: Deus, em nome de Jesus, me ajuda a proteger e a ter em alta consideração a minha família. O texto fala assim: pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa, pela vossa família, pelo vosso lar. Essa é uma lição extremamente importante. Olhar e perceber que se de fato o teu casamento está complicado, destruído, você não precisa entender que você é inimigo da pessoa, mas que você, em nome de Jesus, precisa lutar pelo seu casamento, lutar pela reconstrução, lutar pela vossa família, tê-la em alta consideração. Neemias inspira o povo a se unir. O texto bíblico vai nos falar que ele diz o seguinte: nós estamos muito desunidos, nós estamos muito longe um dos outros, vamos trabalhar mais perto, vamos nos aconchegar, vamos nos aproximar. Como é maravilhoso quando uma família luta por ela mesma ou por si mesma. Como é lindo quando um marido levanta à frente e diz o seguinte: nossa situação financeira não vai ficar assim, nossa situação familiar não vai ficar assim. E se une com a mulher em oração e diz o seguinte: filhos, vamos fazer isso. Ou quando um pastor se levanta e diz o seguinte: os direitos autorais dessas músicas não serão mais nossos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que isso seja revertido em obra para o Senhor. Alguém lutando pela sua família. E como há famílias desunidas no nosso meio. Para me dizer que não tem por lá um tio que não fala com o primo, ou um filho que não fala com o pai. Eu sei que isso é muito ordinário, mas uma sogra que não fala com o genro, um parente que não pode ver.
Eu conheci pessoas, e algumas da minha própria família, que conquanto um estava caminhando na rua, o outro desviava. Famílias desunidas. Aí o inimigo vem, as forças opressoras vêm e fazem uma destruição e o caos se estabelece. Mas uma família unida, uma família fortalecida, uma família junta, uma família que se debruça e diz o seguinte: não, nós precisamos lutar juntos. Trabalhando com dependência química, em fevereiro fazem 13 anos. É lindo perceber quando um pai, uma mãe e uma família tentam tirar uma pessoa das drogas. Lá no projeto Ceifar eu já digo, não é opcional, é obrigatoriamente falando, a família vai participar do tratamento. Ah, pastor, a condição financeira está complicada, geralmente está a mãe e o menino. Eu digo, mas a senhora vem me procurar aqui sozinha? Ah, mas ninguém mais quer saber. Minha senhora, a senhora é autoridade espiritual na sua casa. Chame todos os filhos, chame o gato, o cachorro, o papagaio, chame todo mundo. E vamos lutar pela vossa família. Vamos fazer de tudo para que esse menino saia das drogas. E não são muitas as vezes que sai do meu gabinete e sai da minha sala dizendo o seguinte: não tem como. Mas algumas, Deus nos dá a vitória. Hoje mesmo estamos tendo um encerramento de final de ano lá no projeto Ceifar. Todas as famílias. E daí a gente consegue perceber a multiforme graça. O menino se converte, de repente a família começa a servir o Senhor e eu falo, é obrigatoriamente participante de você estar lá no culto. Tá bom, pastor? Daí está toda a família reunida, adorando a Deus, abraçado, lindo, e Deus dando a vitória, não só para ele, mas para a família toda. No filme, chamado Os 300, nós podemos perceber o valor de uma família que luta unida, e de amigos de uma cidade chamada Esparta, cujo rei tinha o nome Leônidas. O lema era: cada homem protege o outro homem, e todos os homens se autoprotegem. É assim que precisa ser no nosso contexto familiar. Você, marido, precisa olhar para a tua esposa e dizer o seguinte: eu vou te proteger, eu decidi amar você, eu decidi fazer com que você seja a esposa da minha vida. E nós vamos lutar pela nossa família, nós vamos lutar pelos nossos filhos, nós vamos lutar pela restauração, para que a bênção do Altíssimo chegue no nosso contexto familiar. Lutem por vossas famílias. O contrário disso é o caos total. Filhos que não respeitam os pais, passam semanas longe de casa sem dar uma ligação. Pais que perdem a autoridade dentro de casa. Marido que toma decisões sem consultar a família. Esses dias conversava com uma ovelha. Comprei um carro, pastor. Que bênção, carro bonito. Foi escolher com a família? Não, passei na mesma semana, olhei, gostei, comprei, trouxe para casa, só avisei eles que de fato tinha comprado. Mas eles vão ajudar a pagar, fica tranquilo. Toma as decisões sem conversar. Eu e minha esposa Liliane sentamos, agora nós estamos com o Diego Júnior e está vindo a Giovana. E eu disse o seguinte: qual vai ser o nosso plano de ação? Qual vai ser o nosso plano estratégico para os próximos 5 anos? Delimitamos algumas coisas, faculdade para ela, adquirir uma casa, tudo em família. Nós precisamos dialogar, como falta comunicação na nossa família. Quer ver um exemplo prático? Hora do almoço, domingo, está lá aquele porquinho, a pururuca, gostoso, né? Aquela costela suculenta, um pouquinho de maionese, um refrigerante cuja marca eu não posso falar. De repente, cada um pega o seu prato, o filho vai para o computador, o pai vai assistir as rodadas, porque ninguém é de ferro.
A mãe fica comendo sozinha e a filha também vai para o outro quarto. Desunião familiar. Sou novo, gente. Mas minha mãe me ensinou, e assim eu creio, que local de ter alimentação, a mesa é uma cura, a mesa é um processo terapêutico. Lembra da última ceia do nosso Senhor? Desejei ardentemente cear com vocês. E ali ele disse, este é o cálice da nova aliança. Este é o pão, o corpo que é dado por vós. Momento de cura, momento de transformação. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa casa, pela vossa família. Em meio às forças opressoras, nunca desista dos teus familiares, mas tenha-os em alta consideração. Pergunta simples que eu queria fazer para você nessa manhã é a seguinte: como é que está a tua obra? Como é que está a reconstrução daquilo que só você sabe? Está enfrentando forças malignas? Está enfrentando forças opositórias? Está enfrentando forças que estão tirando o teu ânimo, estão te esgotando, estão de fato fazendo com que você não se sinta bem? Se você tiver algumas dessas lições que Neemias me ensina, de em vez de ficar aficionado, me frustrando com as afrontas, simplesmente dobrar os meus joelhos, eu tenho certeza que Deus pelejará por vós. E se você pelejar pela sua família, se você lutar pela vossa família, é um plano, é um projeto de Deus que a tua família seja abençoada. Hoje eu queria orar com você. Eu queria orar com você que nesse final de ano foi extremamente impactado por essa palavra, porque está enfrentando forças opressoras naquilo que você está fazendo. Você é uma pessoa como essa? Eu vou pedir que você se coloque em pé, para que a gente busque o Senhor Jesus juntos. Vamos orar? E você está com a tua esposa, com o teu filho, com a tua família, abraça um pouquinho aí e diz o seguinte: eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar por vós. Eu não vou ficar aficionado nas forças opressórias, mas simplesmente eu vou dobrar os meus joelhos e vou lutar pela minha família. As forças virão do alto, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem dele. E eu sei que o sofrimento é passageiro, eu sei que o sofrimento é temporal, nada se comparará à glória a ser revelada. E agora vocês que ficaram em pé, olhem para mim aqui em nome de Jesus. Conta-se uma história que um casal de missionário trabalharam na obra do Senhor em uma missão durante 50 anos. Durante esses 50 anos, eles instituíram uma creche, instituíram uma casa de recuperação, instituíram uma escola, levaram milhares de famílias e de crianças aos pés de Jesus. Aí 50 anos se passaram, aí chega a aposentadoria merecida. Vamos voltar para o Brasil, amor. Com certeza nós seremos ovacionados, aclamados, porque nós trabalhamos 50 anos na missão. Olha os frutos, dizia o marido. Olha os resultados. Olha a coisa bonita que nós fizemos. Arrumaram as coisas, embarcaram e chegaram no porto. Chegando no porto, perceberam um monte de balões sendo soltos, estourando, banda, confetes. Aí o marido cutucou a mulher e disse o seguinte: olha lá,
já está preparada a festona para nós. Eles estão descendo a escadaria quando perceberam que era um jogador de futebol. Não era para eles. E não tinha uma pessoa da missão, não tinha ninguém para recepcionar aquele casal. Foram para casa, fizeram uma ligação. Aonde será a nossa casa? Porque até então, quando a obra chama, precisa vender tudo para se arrimar no projeto que está lá na frente. Aí prepararam uma casinha para eles simples. 46 metros quadrados, parecido com o meu apartamento. Pequenininha, bem longinha, longe da cidade, longe do supermercado. Aí o desânimo, a destruição, a angústia, o desespero, a desvalorização tinha se instalado no coração daquele homem. E a mulher não falava nada, cabisbaixa. Ele entrou revoltado, jogou as malas para dentro e disse: é isso que Deus preparou para nós? Depois de longos 50 anos, é isso que nos recebem, é isso que nos oferecem? Eu vou sair e vou no bar. E você fala aí com o teu Deus. Pergunta para Ele se de fato nós merecemos isso, se de fato é isso que nós temos que esperar como resposta durante esses laboriosos 50 anos. Ela ficou lavando a louça e disse o seguinte: pode deixar, eu converso com meu Deus. Passados-se algumas horas, e quando o marido envereda de ir para o boteco, de ir para o bar, ele passa algumas horas. Mas ele voltou, bravo, um pouco alcoolizado, olhou para ela, ela estava terminando de desembrulhar as coisas, falou com o teu Deus, falou aí que se de fato é isso que nós precisamos e esperamos, é isso que nós precisamos contar para o resto das nossas vidas depois de 50 anos de trabalho. Ela disse: eu falei. E o Senhor falou no meu coração que ainda nós não chegamos em casa. Nós vamos chegar um dia em casa. Então você está sofrendo hoje, é temporário. Você ainda não chegou em casa, você é um peregrino aqui nessa terra. Lá no céu, diz a palavra que não haverá choro, pranto, dor, lágrimas, e toda lágrima aqui derramada será enxugada com o véu da graça. Isso é maravilhoso. Então acredite de todo o coração, teu sofrimento, tua batalha, as forças opressórias são passageiras. E eu sei que Deus se levantará em teu favor. Baixa tua cabeça em nome de Jesus e vamos orar. E eu queria pedir para que o pastor Arthur viesse direcionar todos nós a essa oração. Também quero colocar a mão no meu coração. Esse ano eu tive algumas forças opressoras que tentaram frustrar os planos de Deus na minha vida. Mas nós vamos orar e Deus vai dar a solução. Em nome de Jesus. Oremos. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada em nossos corações. Ó Deus, tu sabes quantas batalhas, quantos desafios cada um de nós tem enfrentado. Ó Deus, nós não conhecemos as pessoas que aqui estão em pé, a situação que eles estão vivenciando, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Ó Deus, que Ele possa cada um renovar novamente as forças com o Senhor, com o propósito de construir, reconstruir o seu lar, ou seja, também de emprego, outras situações, enfermidade, tantas quantas outras coisas existem, ó Deus. Por isso nós queremos colocar eles diante do teu altar. Também quero te agradecer pelo teu servo, pastor Diego, pela ministração, pelo trabalho que ele desenvolve, os desafios que ele tem enfrentado. Ó Deus, toma ele em tuas mãos, também sua família, a esposa, os filhos. Ó Deus, sabemos que o Senhor é soberano e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, também quando nós retornarmos aos nossos lares, ao sairmos daqui, nós possamos continuar buscando a tua presença, de tal forma que o Senhor faça
parte em nossa vida, não somente aqui, mas em todos os lugares, por tudo aquilo que nós fizermos. O teu nome seja glorificado e exaltado. É isso que nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sair daqui dizendo assim: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. louvado seja o Senhor, amém? Queridos, hoje à noite, nosso culto às 19 horas, no dia 31 agora de dezembro, às 22 horas, nós teremos o nosso culto também de encerramento do ano de 2010, então você é convidado a vir com a sua família para participar com a gente. Se você não conseguiu assistir no Natal Aleluia, ou você deseja adquirir o DVD, já tem disponível lá na livraria da igreja o DVD do Natal Aleluia desse ano. E que o seu dia, o seu tempo em família, o seu almoço em família, a sua tarde seja um tempo precioso de Deus na sua vida. Vai na graça do Senhor Jesus, que a boa mão de Deus nos acompanhe em paz, queridos. Deus abençoe. Eu sei que há um vazio na tua alma, e esta angústia eu sei, pois já experimentei.